Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, meu nome é Eric Henderson, quero dizer Alexandre Henderson. Eric é o nome do meu irmão, gente. O que eu acabei de cometer agora foi um lapso de linguagem. E o responsável pelo equívoco foi o meu inconsciente, uma espécie de parte reprimida da mente humana, estudada pela primeira vez por ele, o pai da psicanálise, o excelentíssimo Sigmund Freud. Hoje eu convido você a embarcar no mundo dos sonhos, da hipnose e dos desejos ocultos. É só relaxar. Um dos primeiros contatos de Freud com o estudo da mente foi através de um psiquiatra francês chamado Jean-Martin Charcot, que usava a hipnose para mostrar que a histeria não era fingimento, como acreditavam as pessoas daquela época. Nosso futuro psicanalista ficou impressionadíssimo ao ver como o hipnotismo era capaz de eliminar sintomas neuróticos como cegueira, paralisia, alucinações e perda de controle motor. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de vida de Freud. Ele nasceu em 1856, no que é hoje a República Tcheca, mas aos 4 anos já havia se mudado para Viena, na Áustria, com a família. Desde muito cedo, Freud mostrou-se um aluno brilhante e em 1873 começou a estudar medicina na Universidade de Viena, onde se especializou em neurologia. Mais tarde, ele trabalhou no Hospital Geral de Viena, onde conheceu o médico austríaco Joseph Breuer, que tratava mulheres com histeria. Foi nessa mesma época que ele recebeu uma bolsa de estudos para trabalhar na França, onde conheceu o tal psiquiatra Charcot e seu tratamento com hipnose. Como eu disse antes, Freud ficou muito impressionado com as demonstrações de Charcot e voltou então para o Hospital de Viena para apresentar ao colega Joseph Breuer o que havia presenciado. Assim, Freud passou a colaborar com Breuer no tratamento da histeria. E satisfeitos com bons resultados, Freud e Breuer publicaram em 1895 o livro Estudo sobre a Histeria, em que descreviam casos clínicos reais. Um dos casos relatados no livro é de uma jovem de 21 anos, a quem os dois apelidaram de Ana O. Ana começou a manifestar sintomas neuróticos de histeria após a morte do pai. O método terapêutico usado por Breuer e Freud consistia na cura pela fala, em que o paciente faz uma verdadeira catarse e discute sobre cada sintoma até ele desaparecer. Funciona assim: o paciente é hipnotizado e reconta o trauma, não como lembrança, ele revive mesmo a experiência. A própria Ana chamava o método de limpeza de chaminé. Esse método acabou ficando conhecido como teoria do trauma e apresentava alguns problemas. Nem todo mundo era hipnotizável, os sintomas reapareciam e se a histeria estava associada ao abuso sexual dos pais, então todos eles seriam pervertidos e todas as mulheres teriam sido abusadas e tornaram-se histéricas. Ou seja, a teoria acabou se mostrando muito genérica. E agora chegamos à parte em que Freud começa a se tornar polêmico. É que estudando os casos de histeria, ele passou a relacionar os sintomas neuróticos com desejos formulados, na maior parte dos casos, na infância. A conclusão de Freud foi de que a satisfação sexual e afetiva seriam a chave para o equilíbrio emocional de todos nós. Os sonhos também ocuparam muitas horas de estudo do nosso personagem. Ele defendia que eles eram fruto da atividade do inconsciente durante o sono. E a interpretação dos sonhos poderia auxiliar no processo de cura. Em suma, a interpretação dos sonhos era o caminho real para o conhecimento do inconsciente. Quem já não ouviu dizer que sonhar com dentes significa que alguém próximo vai morrer? Pois é, esse campo da interpretação dos sonhos é muito antigo e cheio de histórias. Já se acreditou que os sonhos eram criações de extraterrestres ou que eles seriam uma previsão do futuro. Para a Bíblia, eram mensagens divinas. Já os antigos gregos, egípcios e romanos achavam que eram recados dos deuses. E há também quem defenda o significado contrário. Exemplo, se você sonha com alguma coisa boa, significa que vai acontecer uma coisa ruim. Para essa última corrente, ter um pesadelo é sinal de boa sorte.
Mas Freud se baseou em argumentos mais sólidos para lançar sua teoria. Depois de analisar algo em torno de 1000 sonhos, chegou à conclusão de que eles são realizações disfarçadas de desejos inconscientes, muitas vezes negados e reprimidos pela consciência quando estamos alertas. Essa negação ocorre porque tais desejos se chocam com a nossa moral, já que muitas vezes são de natureza sexual, agressivos ou por qualquer outro motivo que não queremos admitir. Para virem à tona assim, esse tal choque moral, nossos desejos acabam camuflados durante o sono. E o resultado são sonhos estranhíssimos, com situações muitas vezes absurdas, difíceis até de serem relatadas depois que acordamos. Quer ver? Você se lembra com o que você sonhou ontem? Que eu estava encenando, né? Eu era uma leãozinha assim tal. Aí eu ia pra frente do palco, bem perto do público, bum, caía do palco. Olha, eu sonhei, pra falar a verdade, com meu ex-namorado. Eu tenho um sonho que é um sonho recorrente que acabou acontecendo ontem, que é o seguinte: na verdade eu vou ficando inflado, né? Eu vou ficando cheio assim. Um amigo que eu não via há muito tempo, e ele estava deitado no chão e ele gemia, assim, parecia que tinha dores, assim, eu perguntava o que houve. Inchando, e ele explodiu, veio uma aranha, que é um negócio que aparece assim na cara, assim, ah! Aí saíam uns bichinhos, assim, estranhos, assim, que eu não sabia identificar, não parecia muito bem um animal. Aí eu acordei assim meio assustada, ai, é sonho, que alívio. O objetivo de interpretar os sonhos era trazer à tona esses desejos reprimidos. O método de Freud era baseado na livre associação. O paciente era levado a dizer tudo o que lhe viesse à cabeça ao evocar cada elemento do sonho, sem censura. Quando a pessoa tomasse consciência dos sentidos dos seus sonhos, mais um passo na cura seria alcançado. Ao mostrar a existência do inconsciente, Freud propôs a análise dos sonhos como principal via de acesso. Eu vou conversar com a psicanalista Mona Vinograd, ela é do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Por que Freud ele utilizou a interpretação dos sonhos como método terapêutico para as neuroses? Na verdade, a interpretação dos sonhos não é o método terapêutico. O método é chamado de associação livre. A interpretação dos sonhos, ela vai fazer uso da associação livre e é um dispositivo a mais que a gente tem no atendimento. E para o Freud, a interpretação dos sonhos, o sonho é uma formação do inconsciente, né? Ele expressa um conteúdo inconsciente e, por isso, ele é tão interessante no tratamento da neurose e, na verdade, é interessante para qualquer um que queira saber o que se passa consigo, né? Aquilo que está para além daquilo de que eu tenho notícia conscientemente. Mona, para você, qual foi a grande contribuição de Sigmund Freud? Eu diria que não teve uma grande contribuição, mas várias. No próprio campo psicoterapêutico e psiquiátrico e no campo da cultura também, né? No campo psi, eu diria que a grande contribuição do Freud, ou uma delas, a primeira de todas, foi ter afirmado a existência de processos psíquicos inconscientes, né? Então, de que o que nós sabemos sobre nós é a menor parte do que o que de fato nós somos. A outra grande contribuição foi ter entendido que os sintomas têm um sentido, bem como os sonhos. Quer dizer, os sonhos, os atos falhos... Tudo isso faz um sentido. Os desejos reprimidos, sim, tudo isso tem um sentido para ele. Tudo isso tem um sentido, né? Os elementos ali não estão ali por acaso, né? O conteúdo do sonho não é por acaso. Eu arriscaria dizer que mesmo no caso das psicoses, o conteúdo de um delírio não é por acaso. Não é por acaso que esse paciente tem esse delírio e aquele outro paciente tem outro delírio. Um ato falho, eu dizer que amo quando odeio, ou dizer que não quero quando quero, ou chamar uma pessoa por outro nome. Tudo isso faz um sentido, não foi só um "ih, errei". E no campo da psiquiatria, particularmente, a importância do Freud foi fazer com que os psiquiatras, na verdade, ele não foi ele que fez, mas ele contribuiu para a constituição de eu diria, de uma corrente em psiquiatria, que é a psiquiatria dinâmica, né? Havia a psiquiatria que trabalhava exclusivamente com os sintomas, então ela operava no sentido de fazer com que os sintomas desaparecessem. O cara está delirando, eu medico para ele parar de delirar, né? É claro que tudo isso continua acontecendo, mas não havia ali uma escuta do sujeito, né? Não havia ali uma escuta da história, do que ele está sentindo, dos conflitos que ele vive.
E aí a psicanálise, então, contribui para essa corrente da psiquiatria, ajudando os psiquiatras a perceberem que aquelas pessoas que estão na frente deles são sujeitos também, têm vão seus além afetos. dos sintomas, né? Vão, A exatamente. história é muito importante, Exatamente. entender o contexto. Exatamente. Em 1896, Freud perdeu o pai, ficou muito abalado. Ele teria tido sonhos perturbadores e decidiu testar seu método nele mesmo, fazendo a primeira autoanálise consciente da história da psicanálise. E chegou à conclusão de que seus problemas estavam ligados a uma atração por sua mãe e uma hostilidade em relação ao seu pai. Está aí, gente, o famoso complexo de Édipo, que se torna central na teoria de Freud sobre a origem da neurose. Eu vou começar com Camila Padrão, ela faz terapia freudiana. Que benefícios que ela trouxe para a sua vida? Sempre que alguém vai procurar uma análise, eu acho que a pessoa tem uma demanda, um sofrimento, alguma coisa que motivou ela a ir, né, a procurar esse espaço. Mas além de tratar desse problema em específico, eu acho que traz um benefício muito importante, que é um autoconhecimento, assim. É a gente saber mais da gente mesma, assim, né? Saber coisas sobre a gente que a gente não havia pensado antes, coisas que a gente não tinha tido contato, sentimentos, pensamentos. Agora me diz uma coisa, o paciente chega no consultório e ele conta tudo da vida dele, como é que é o processo? Eu acho que o objetivo final é esse, né? Você poder se sentir à vontade para falar abertamente sobre qualquer coisa que você queira com essa pessoa. Agora me diz uma coisa, é uma pessoa que você não conhece inicialmente. É difícil chegar e se abrir? Com certeza. Eu acho que é um processo, né? Uma pessoa que você nunca viu na vida, é um tipo de vínculo completamente diferente das relações que você tem com um amigo, pai, mãe, é uma outra pessoa. E, por um lado, é bom porque é um lugar de uma certa neutralidade, uma pessoa que está ali não vai te julgar, por um lado você se sente à vontade, mas eu acho que você vai construindo aos poucos a confiança que é necessária para você abrir os seus problemas, né, mais pessoais, assim, para uma pessoa que você nunca viu, né? Detalhe, a Camila já faz análise há muito tempo e hoje também é psicanalista. Conta essa história. Eu acho que isso também é bastante comum, mais do que as pessoas imaginam. Acho que a pessoa que passa por experiência de análise e tem um ganho grande com isso e vive isso de uma maneira legal para a sua vida, assim, traz benefícios para a sua vida, é inevitável que você se interesse um pouco mais, comece a estudar um pouco. E eu acho que isso contribuiu bastante para eu me tornar analista, sim, a minha experiência de análise. E quando a gente se torna analista, a gente, por outro lado, tem que fazer mais análise ainda. Eu acho que é um ciclo, né? Freud propôs o seguinte modelo de funcionamento da mente. O inconsciente ficou dividido em 3 conceitos: o id, o ego e o superego. O id representa os processos primitivos do pensamento. É o reservatório dos nossos desejos mais perversos. O ego alterna nossas necessidades primitivas e nossas crenças éticas e morais. É a nossa consciência. E o superego é a parte do inconsciente que age contra o id, como um sensor dos sentimentos primitivos. São nossos pensamentos morais e éticos internalizados. Viu? Freud explica. No próximo bloco, sexo, drogas e mais psicanálise. Não sai daí não que a gente volta já já. Rapidinho. Estamos de volta a Sigmund Freud, um psicanalista hardcore que chocou seus contemporâneos com suas teses sobre a sexualidade e usou até drogas ilícitas acreditando em suas qualidades terapêuticas. Mais tarde, ao conhecer seu poder de causar dependência, deixou de prescrevê-las, mas seguiu causando polêmica. A partir da observação clínica de seus pacientes, Freud passou a relacionar a sexualidade à causa de algumas neuroses. Mas o que mais chocou a época foram suas teses sobre a sexualidade infantil, que para muitos pareceu uma ideia indecente. Hoje, conceitos como autoerotismo, instintos sexuais e complexo de Édipo fazem parte do cotidiano e estão presentes aí nos livros e revistas de orientação a pais e educadores. Mas olha, foram necessários 50 anos para se aceitar que a sexualidade tem início no nascimento. Segundo Freud, toda dinâmica psicológica e afetiva tem por base tendências sexuais inatas, chamadas pulsações ou instintos, que conduzem o indivíduo a atividades que gerem prazer. A sexualidade, segundo Freud, é toda e qualquer forma de se conseguir uma sensação satisfatória, desde chupar o dedo até a realização do ato sexual em si.
Freud também fez barulho ao tirar atividades sexuais como o sexo oral, o anal, o sadomasoquismo, o voyeurismo e o fetichismo da seara dos desvios sexuais. Ele argumentava que as diversas tendências perversas emanavam de zonas erógenas universalmente presentes no ser humano, em parte pré-formadas e em parte erotizadas a partir de experiências da infância e dos estímulos vindos do mundo adulto. Para o pai da psicanálise, cada elemento da nossa matriz erótica, pele, paladar, olfato, tato e suas diversas atividades associadas, cheirar, chupar, tocar, poderia, sob circunstâncias diversas, conhecer maior ou menor grau de autonomia em nossas fantasias e tornar-se predominante ao longo do desenvolvimento psicossocial. A postura de Freud foi super avançada para a época e nada moralista, já que ele ainda afirmava que essas manifestações só deveriam ser tratadas se trouxessem sofrimento para o paciente ou afetassem seu psicológico. Desse modo, Freud ajudou a humanizar essas práticas, que na época eram inclusive condenadas pela justiça, encarando-as como peculiaridades individuais ou como preliminares para uma vida sexual mais prazerosa. Freud também defendia que a homossexualidade não é uma perversão de caráter ou uma doença. Ele dizia que ao invés de curar os homossexuais, era preciso ajudá-los a suportar os preconceitos sociais. Isso há quase 100 anos, gente. Vamos agora entender mais esse lado revolucionário de Freud, conversando com o psicanalista Sérgio Medeiros. Ele é diretor do Instituto de Psicologia e Psicanálise da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Pode-se dizer que a teoria da psicanálise foi uma ruptura no pensamento humano, como as provocadas por Darwin e Galileu? Certamente. Antes se imaginava que o ser humano era um filho de Deus. A partir de Darwin, se imagina o ser humano como sendo descendente de um primata. Com o modelo astronômico ptolomaico antigo, se imaginava que a morada do ser humano era o centro do universo. Com Galileu e Copérnico, se descobre que a Terra do homem gira em torno do Sol, junto com outras estrelas também. Com Freud, a ruptura talvez tenha sido ainda mais radical, porque fica claro, a partir da descoberta freudiana do inconsciente, de que o homem não é senhor nem mesmo em sua própria casa. Ele é governado por desejos, pulsões que influenciam a sua vida, que determinam muitas vezes a sua vontade e de que ele não tem sequer mesmo conhecimento de sua existência. Quer dizer, o homem é movido pelos seus desejos conscientes e inconscientes? Sim. Naturalmente que, é claro, ele não é totalmente governado por essas impulsões, ou pelo menos a maioria dos sujeitos não. Ele encontra alguma ascendência sobre esses desejos. Mas muitas vezes, mesmo governando ou tentando equilibrar esses desejos, muitas vezes ele não os conhece plenamente. Eu diria que isso ocorre com a maioria de nós. As teorias freudianas continuam atuais? Claro, com toda certeza, até porque a psicanálise não é um construto teórico sócio-histórico. Vale a pena a gente lembrar que Freud foi buscar inspiração para a sua teoria sobre o sujeito, o chamado complexo de Édipo. E vale lembrar que o mito grego de Édipo é algo anterior à aquisição da escrita pelos povos gregos, ou seja, alguma coisa há 2000 anos antes de Cristo, que se tornou mais imortalizado pela peça de Sófocles, que estreou na Polis ateniense no século V a.C., e até hoje está em cartaz em alguma cidade do mundo. As teorias de Freud foram essenciais para o desenvolvimento atual da psicanálise. Suas ideias ainda são muito estudadas nos centros de formação psicanalítica do mundo todo. Sigmund Freud morreu aos 83 anos, em 1939. Acredita-se que foi de overdose devido a uma excessiva dose de morfina para conter as dores de um câncer de mandíbula, fruto de seu vício em tabaco. Mas ele entrou para a história como aquele que alterou profundamente a nossa forma de conceber a mente humana e a sexualidade. Nossa homenagem a Sigmund Freud encerra por aqui e o Globo Ciência volta na semana que vem. Até lá. Tchau.